Neemias. Sim, hoje nós vamos falar sobre reconstrução. Hoje é dia de nós reconstruirmos. E nós vamos seguir o exemplo de Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Esse é um Neemias ficou sabendo que os judeus que tinham restado do cativeiro em Jerusalém, eles estavam em miséria, em desprezo, e os muros de Jerusalém tinham sido derribados, suas portas tinham sido queimadas a fogo. E aquilo entrou no coração de Neemias, causando muita dor. Ele se comoveu com a dor do seu povo. E ali ele orou ao Senhor, pedindo que Deus perdoasse os pecados desse povo escolhido. Pediu que Deus perdoasse os pecados dos que desprezaram a Deus. E pediu que Deus desse uma oportunidade deles voltarem para o Senhor novamente. E essa foi a oração desse homem, pedindo perdão pelos seus. Ele se incluiu no meio do povo também como um pecador como eles eram. Mas Deus tinha escolhido Neemias, um copeiro do rei, para fazer uma grande obra. E assim Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, para nós fazermos uma grande obra. E essa obra nós não iremos parar. Esse homem, quando declara que na sua oração, que ele era apenas um copeiro do rei, ele quis dizer: Senhor, eu quero muito fazer essa obra, mas eu sou o copeiro, eu sou inexperiente, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou frágil. A única coisa que eu sei fazer, Deus, é servir e servir muito bem ao meu rei. Mas Deus, se tu me chamou para essa boa obra, eu vou. Que a tua boa mão, Deus, esteja sobre mim. E assim foi. E assim aconteceu. A boa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias para edificar os seus muros. E eu quero aguçar a mim e a vocês dizendo assim: um copeiro do rei, ou uma simples mulher, um simples homem, como posso eu reconstruir alguma coisa se eu não sou preparado para a batalha? Eu não sou pedreiro, eu não sou carpinteiro, eu não sou engenheiro, eu não sou um arquiteto, apenas uma simples mulher e um simples homem de Deus. Pois é, foi isso que gerou no coração desse homem, sabendo que ele era apenas um copeiro, mas que tinha uma grande obra a ser feita. E ele não temeu, ele foi. E nessa noite, nem eu, nem você vamos parar e nem vamos temer a essas muralhas derrubadas e essas portas queimadas a fogo. Nós vamos reconstruir. Nós vamos reconstruir os nossos muros, sim. E se Deus chamou você para ajudar outras famílias a reconstruir seus muros, outras vidas a reconstruir seus muros, vai em frente, porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Eu dei um tema a essa palavra que diz assim: o Senhor te capacita, porém é Ele quem peleja por ti. O Senhor te capacita, porém é o Senhor quem peleja por ti. Neemias, ele foi capacitado para servir a um rei como um copeiro. Antes do rei comer qualquer coisa, era ele quem trazia tudo com carinho e ele provava para ver se ninguém tinha envenenado o rei. Olha, mediante o que você tem feito pela sua família, pelos seus amigos, mediante o que você tem feito dentro da casa de Deus, ou para você que não é cristão, mas que você faz as coisas com dedicação para o seu patrão ou no seu negócio mesmo, cuida bem dos seus funcionários,
Deus ele tem prazer em olhar para aqueles que servem bem. Você que é voluntário, que tem coração voluntário, que pertence a igrejas ou que não pertence a nenhuma denominação, o Senhor Deus ele tem prazer em olhar para aquelas pessoas que gostam de servir e servir com dedicação, com retidão, com integridade. O Senhor ele tem te contemplado todos os dias. O Senhor tem visto a sua boa obra e a mão boa do Senhor está sobre a sua vida. E Neemias ele começa a sua boa obra com a boa mão do Senhor orando. O Senhor ele tem olhado todos os dias para as suas orações. E através das suas orações a boa obra vai começar. E começa hoje. Se um dia você parou, volte hoje. E dando continuidade a essa reconstrução desse copeiro, dessa simples pessoa que eu e você nós somos. No capítulo 4, no versículo 2, quando as pessoas que derrubaram aqueles muros, que ajudaram a derrubar, que ajudaram a queimar aquelas portas, olham para aquele homem, para aquele povo que estava chegando com Neemias, olha para eles, olha para o tamanho daquela muralha que era, e eles zombam deles. Capítulo 4 de Neemias, no versículo 2, eles falam assim: quem são esses fracos? O que pensam esses fracos? Vão eles reconstruir esses muros? Como eles vão colocar de pé tudo isso que já foi destruído? Pois é, os olhos de Neemias olharam para aquilo, viram da mesma forma que o inimigo viu, mas ele tinha um propósito no coração dele. Ele fez uma oração ao Deus Todo-Poderoso e ele disse: mesmo eu, sendo simples copeiro, mesmo esses homens não tendo sido preparados para uma batalha, para uma guerra, mesmo sendo fraco, com a boa mão do Senhor eu vou reconstruir. É a boa mão do Senhor que está sobre a sua vida que vai fazer você reconstruir. As pessoas que te olham e dizem que você não vai conseguir, que não há tempo mais, que o seu tempo já acabou, que tudo já se perdeu, assim como estava tudo perdido, mediante um povo humilhado, sofrido, saqueado, escravo. Perderam tudo. Mas Deus olhou para um homem que estava em outras terras. Ele não estava em Jerusalém. Ele estava numa fortaleza nas terras de Suzã. Mas foi ali que a misericórdia de Deus sobreveio. A misericórdia de Deus tem vindo, é sobre a sua vida. É a sua oração que vai mover o coração de Deus para ajudar a construção, a reconstrução de situações da sua vida e da vida de outras pessoas. É a sua oração que vai mover o coração de Deus, que vai mover a mão de Deus. E ali, Neemias se vê, olha só, ele começou a boa obra e olha o que ele ouviu. Sambalate, dizendo: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe a isto, sacrificarão, acabarão um só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Eu não sei o que você tem ouvido mediante a situação que você está enfrentando. Eu não sei se são palavras de acusação, não sei se são palavras para você desistir, para você parar, se são palavras para mexer na sua fé, dizer que você não é capaz. Se você está ouvindo a mesma coisa que Neemias ouviu, eu quero te aconselhar a fazer o que Neemias fez. Não dá ouvidos à voz inimiga. Que voz inimiga é essa, minha irmã? Voz inimiga são homens e mulheres que se levantam contra a sua vida e contra a sua família. Essas vozes inimigas é a própria voz do diabo, tentando mexer na sua fé e para você. Essa voz inimiga pode ser o próprio problema que você está enfrentando e que você olha para esse problema e acha que ele é muito maior do que o seu Deus. A diferença que Neemias teve de mim, de você, é que ele olhou para a muralha, ele olhou para a miséria que o povo estava vivendo, para a humilhação que aquele povo estava enfrentando, mas ele conseguiu ver que Deus estava muito além do tamanho desse problema. Neemias, ele olhou para o problema e mostrou para o problema o tamanho do Deus dele. Quantas pessoas pregam isso nas igrejas? Quantos pastores?
a dizer para o nosso problema o tamanho do nosso Deus? Pois é verdade, pois foi isso que Neemias fez. Após ouvir essa palavra para ele se sentir humilhado, porque ele era apenas um copeiro. Você é apenas uma simples pessoa, mas o que você tem junto contigo é um Deus tão tremendo, tão poderoso, tão absoluto, que ele é o único que pode tirar do montouro aquele que ele ama. E você é que vai ser usado para tirar do montouro aquele a quem o Senhor ama. Seja essa pessoa da sua família ou não. Ou seja até mesmo você que está participando dessa live. Se é para tirar você do montouro nessa noite, o Senhor vai te tirar. Porque o Senhor ele tem prazer em colocar de pé o caído. O Senhor ele tem prazer em renovar as forças do fraco. O Senhor ele tem prazer em colher a lágrima daquele que chora. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 17, olha o que Neemias estava enfrentando. Versículo 17 do capítulo 4 diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia obra, e a outra tinha armas. Eles usaram de estratégia. Os inimigos estavam se levantando de tal forma contra eles, que eles observaram o povo, dizendo assim: eles não têm armas, nós temos armas. Eles são fracos, nós somos fortes, porque o inimigo nos vê assim, como fracos e derrotados. Essa é a visão do inimigo. Essa não pode ser a nossa visão. O inimigo ele nos intimida dizendo que está nos vendo fraco. O inimigo ele nos intimida dizendo que nós não somos capazes. Deixa só o inimigo te ver assim. Não se veja assim. Não se veja dessa forma. Porque o que eles fizeram? Tiveram uma estratégia. Nessa noite, o Senhor te convida e me convida a ter estratégia. Qual foi a estratégia deles? Porque os inimigos estavam dizendo: nós vamos, enquanto não estão fazendo uma obra na parte do muro, nós vamos lá, vamos derrubar aquilo que eles já construíram. Porque infelizmente, esse povo de Deus, eles estão conseguindo reconstruir os muros. Ainda que a gente fale que eles são fracos, são pequenos, são humilhados por nós, eles estão conseguindo. Outra visão que o inimigo tem de você. Mas que é essa visão que nós temos que ter. Primeiro ele nos apresenta uma visão de fraco, mas depois ele reconhece que é o povo fraco que Deus coloca força sobre essa terra. É esse povo fraco que Deus escolheu na visão do inimigo para levantar muralhas, para levantar, aleluia, pessoas que um dia caíram. Seja você essa pessoa caída ou não, Deus levou um povo fraco para lutar com um povo forte. E Deus pelejou por esse povo que somos nós, para nós vencermos. Porque ainda que Deus tenha capacitado Neemias, tenha dado inteligência, tenha dado estratégias, o nosso Deus foi quem pelejou por eles. E é o nosso Deus quem peleja por nós todos os dias. É o nosso Deus que tem colocado situações de grandeza no meio de uma situação de fraqueza. O nosso Deus é aquele que mostra para os nossos inimigos que ainda que eles queiram nos derrotar, nos humilhar, nós somos o povo mais do que vencedor. E Neemias, ele teve uma grande estratégia que foi o quê? Uma mão faz a obra e na outra mão suas armas. Uma mão faz a obra, na outra mão suas armas para lutar contra o inimigo que vinha sobre eles. Qual é a estratégia que nós temos usado? A nossa estratégia é sim fazer a obra de Deus, sim, construindo os muros espirituais. A nossa estratégia é orar como armas, orar, jejuar, adorar. E uma grande arma que nós precisamos usar, que nós deixamos essa arma guardada, mas foi a arma principal que Deus mandou falar para a minha vida e para a vida de vocês. Oração, jejum, adoração, mas a principal arma é o perdão. Perdão e perdão. Nessa noite, nosso Deus, Ele quer ouvir a sua oração de pedido de perdão por você, mas, em especial, peça perdão por aquele que te traiu, por aquele que te entristeceu, que te feriu,
por aquele que te saqueou a fé, por aquele que roubou o seu amor, que roubou a sua paz. Qual foi o inimigo que te decepcionou? Se foi alguém da sua família, se foi alguém da sua igreja, se foi alguém do seu trabalho, o nosso Deus nos deu uma arma nessa noite, que é o perdão. Porque quando Neemias começou a orar, Neemias pediu que Deus perdoasse os pecados dos judeus, que Deus perdoasse os pecados do povo escolhido por Deus. Nessa noite, o nosso Deus nos entrega uma arma que nós vamos usar, sim, porque nós temos essa arma dentro de nós. Meu pastor, ele nos ensinou, o pastor Flávio, que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão que nós temos que tomar. E nessa noite, que temos essa decisão de perdoar, porque essa é uma grande arma que está em nossas mãos. O que você precisa edificar? Qual é o muro que precisa ser edificado? Seu casamento? Sua vida com Deus? Seu ministério? A vida de seus filhos? A sua vida emocional? A sua vida financeira? Qual é a área que precisa? Nessa noite, libere perdão, peça perdão, porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu comércio, o seu empreendimento. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, mas tem empresas que estão crescendo na pandemia, porque eles resolveram que mesmo na dificuldade, mesmo com os muros destruídos, as portas queimadas, eles encontraram uma estratégia de crescimento. Assim seja a nossa vida, ainda que esteja tudo difícil, tudo está complicado na família, no trabalho, na igreja, na parentela. O nosso Deus, ele nos dá estratégia. E nessa noite a estratégia é o perdão. É o perdão. O pedido de perdão fez mover o coração de Deus. Porque Deus moveu o coração dele para reconstruir os muros de Jerusalém, porque Neemias sofreu uma grande dor quando soube que seus irmãos de Judá tinham sofrido. O povo escolhido de Deus estava vivendo uma vida miserável, com suas casas destruídas, seu muro destruído. E é o que Deus quer de mim, de você, que o nosso coração se mova a ponto de pedir perdão por aqueles que nos abandonaram, por aqueles que nos trouxeram dor. Peça a Deus que perdoe. Você que tem dificuldade de perdoar, se você não perdoar, os seus muros, sinto muito, vão ficar ainda no chão e as suas portas vão ficar ainda queimadas. Recebe nessa noite essa mensagem. Na manhã de um novo dia, diz a palavra do Senhor que a sua misericórdia se renova todos os dias. Aproveite essa rica oportunidade. A misericórdia do Senhor já se renovou sobre nós, porque já estamos no amanhecer de um novo dia. E para nós encerrarmos essa palavra, no capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. É através de você, do que Deus vai fazer através de você, que pessoas irão declarar quem é o teu Deus, quem é o nosso Deus, que fez com que você saísse da situação difícil que você estava. Ou as pessoas que você diz que tem orado por elas, elas vão te agradecer dizendo: obrigado, amigo, obrigada, amiga, porque a sua oração moveu a mão de Deus em meu favor. Seja por sua vida, ou seja por outras vidas, a mão do Senhor vai se mover e todos vão reconhecer que o Deus de Israel, o Deus que reconstruiu essas muralhas, o Deus que colocou de volta portas fortificadas, novamente uma cidade edificada, foi porque você orou, foi porque você perdoou e porque você pediu perdão. Peça perdão, se arrependa, porque há tempo de reconstruir a sua vida, a sua história, e de todos que te cercam reconhecer que o teu Deus te ama a tal ponto
de fazer com que o inimigo veja o fraco sendo forte, o miserável sendo rico. Que Deus renove as suas forças, aumente a sua esperança e aumente o amor. E em nome de Jesus nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento pela reconstrução da nossa vida, pela reconstrução da nossa família, pela reconstrução do nosso país, onde tem um povo saqueando novamente os escolhidos do Senhor. O povo de Deus tem sido saqueado. Nós temos sido saqueados por pessoas que deveriam estar lutando por nós, que são os corruptos do nosso país. A nossa oração também tem o poder de mover a mão de Deus em favor dessas pessoas. Vamos orar. Ore pelo seu país. Ore pelo seu inimigo. Peça a Deus perdão pela vida deles. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia.